Então a gente pode ter uma função que a função sempre vai devolver um valor, né? Ela precisa ter a palavra return, e normalmente esse return é a última linha, normalmente, tá bom? Porque se você colocasse essa linha antes do printf, o printf não seria executado, tá? Porque na hora que aparece o return, a função simplesmente retorna, e não executa o que tiver depois do return. Ela não vai executar o que está depois do return. Olha lá, vamos executar. Olha lá, só saiu o 90, olha lá, não saiu aquele teste. Não saiu o teste. Por quê? Porque eu coloquei o return antes. Então, apareceu o return foi executado, tudo que tiver depois do return não é executado. Tá bom? Então, normalmente vai ter casos que não vai ser assim, quando a gente estiver usando estrutura de repetição, estrutura de decisão, o return, apareceu o return devolve o dado. Então, normalmente ele vai estar no fim, tá bom? Normalmente. Beleza. Então, a gente tem essa característica aqui da função, tá bom? A função sempre vai devolver um valor. E essa é a diferença do procedimento, que a gente vai falar mais à frente. Procedimentos não devolvem valor. Eles só executam um determinado cálculo e não devolvem valor, tá bom? Bom, então eu posso ter uma função desse jeito? Posso. Posso ter uma função exatamente desse jeito, tá bom? Uma função que faça um cálculo qualquer. Aqui pode ter vários cálculos, ok? Vários cálculos. E aí ela retorna um resultado que ela calculou. Aqui eu coloquei um valor direto, né? Mas normalmente você vai ter algo do tipo assim, por exemplo, int A é igual a 30, int B é igual a 90, e aí eu quero retornar a soma de A mais B, A mais B. Então agora ele vai retornar 120, ok? Que é 90 mais 30, tá vendo? Então eu posso ter qualquer cálculo que eu quiser, certo? Poderia ter guardado isso aqui numa variável também, int valor é igual a mais B, e aí eu retorno a variável valor, tá? Aí é o raciocínio que você tiver na hora que você estiver programando. Posso fazer isso aqui também, sem nenhum problema, tá bom? Então eu vou ter um cálculo aqui dentro, tá bom? E esse cálculo ele vai fazer e depois vai devolver, beleza? Bom, só que pode ter também situações onde a gente quer que essa função receba algum valor para calcular, que é o caso da nossa média aqui. O nosso caso aqui da média, só faz sentido eu construir uma função que faça a média se eu puder dizer para a função quais os valores que eu quero que ela calcule. Porque se eu deixar desse jeito aqui, ó, se eu deixar desse jeito, a minha função calcular média, ela sempre vai calcular a média de 90 e 30, sempre. Se eu rodar ela 50 vezes, ela vai calcular a média de 90 com 30. E se eu quiser, ora, calcular a média com 5 e 90, ora, depois eu quero calcular com 5 e 6, depois eu quero calcular com 10 e 30, depois eu quero calcular com 70 e 120. Como é que eu vou fazer? Eu vou escrever uma função para cada um desses valores? Não. Aí, quando a gente tem a necessidade de ter a função recebendo valores, eu quero falar assim, ô função, calcula o que você tem que calcular, eu quero fazer a chamada dela, eu vou chamar ela, aqui ó, no momento da chamada, ó, estou chamando ela aqui, certo? Só que na hora que eu for chamar ela, aqui ó, estou chamando ela, na hora que eu for chamar ela, eu quero falar assim, ó, faz o que você tem que fazer, mas faz com esses valores aqui, ó, com valor 7 e com valor 10. Aí depois eu quero rodar de novo, faz com valor 9 e 50 agora, faz agora com 150 e o 30. Então, se eu quiser dizer para a função com quais valores eu quero que ela trabalhe, aí então a gente tem que preparar a função para receber parâmetros. Tudo bem? Então aqui, ó, eu preciso criar função para receber parâmetro. Parâmetro ou parâmetros, tá bom? Rogério, eu posso ter função que não recebe parâmetro? Pode, você pode, tá bom? O que você precisa entender agora são as possibilidades. Você pode. Vai depender do problema que você quer resolver, se você vai usar função que recebe parâmetro ou função que não recebe parâmetro. Essa aqui é uma função que não recebe parâmetros. Por que eu sei que ela é uma função que não recebe parâmetros? Porque dentro dos parênteses aqui, ó, dentro dos parênteses não tem nada. Tá vazio, ok? Tá totalmente vazio. Não tem conteúdo nenhum ali dentro, tá bom? Então, quando eu quero que a função receba parâmetros, tá bom? Eu tenho que especificar aqui quais são os parâmetros para que ela possa receber, tá bom? Então, no nosso caso aqui, eu estou calculando uma média de 2 valores. Se eu quero calcular uma média de 2 valores, eu preciso passar esses 2 valores. Eu preciso que a função esteja preparada para receber 2 valores, ok?
Então eu vou chamar aqui, ó, eu vou vir aqui dentro e vou fazer assim, ó, int, vírgula, int, valor b. Isso aqui, ó, eu estou declarando variáveis, tá? Isso aqui é uma declaração de variáveis. Mas é uma declaração de variáveis que vai ter vai ter a característica de dizer para a função que ela vai ter que receber dois valores, tá bom? É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Se eu trouxer isso para cá, aqui para dentro, ó. Se eu trouxer isso aqui para dentro, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter essas variáveis valor A e valor B dentro do meu programa, eu vou ter elas aqui dentro, certo? Só que elas não vão receber valores externos. Aí eu que vou ter que dizer quais são os valores aqui, tá bom? Então, quando eu quero ter dois valores que vêm do mundo externo, ou seja, de um local externo a essa função, eu tenho que colocar as variáveis que vão receber esses valores aqui dentro, tá? Então, no meu caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai ter o A e o B colocando o valor agora 30 e 90. Eu quero que esses valores venham externamente da função. Então, eu vou comentar isso aqui, ó, e vou vir aqui e vou fazer int A e int B. Então, se a função precisar de um parâmetro só, você escreve uma variável só. Se a função precisar de dois parâmetros, você escreve duas variáveis separadas por vírgula. Se a função precisa de três parâmetros, você vai colocar três parâmetros. Então, você pode ter aqui a declaração de quantas variáveis você quiser. Só que você tem que seguir esse padrão. É int, o tipo, a variável e vírgula. E repete de novo o tipo. É assim, tá bom? Tem que ser desse jeito. Se eu tiver quatro variáveis int, Rogério, eu posso fazer int A, B e C? Agora eu não lembro, mas eu acho que não. Tá? Tem que ser obrigatoriamente int A, int B, int C. Tá bom? Tem que ser assim. Tá bom? Então, no nosso caso, a gente quer dois. A gente quer o int A e o int B. E aí, eu posso trabalhar com, com esses valores A e B aqui dentro. Então, o meu cálculo aqui vai conseguir fazer a minha expressão matemática vai conseguir fazer esse cálculo sem nenhum problema com esses valores, certo? Só que aí você vai olhar e vai falar assim, Rogério, ok, mas cadê esses valores? Cadê? Não tem valor nessa variável. Sim, vai ter na hora que você fizer a chamada da função. Então, quantos valores eu tenho? Dois valores. Um valor A e um valor B. Então, no momento que eu for chamar a função agora, no momento que eu for fazer a chamada da função, eu posso vir aqui, ó, e especificar esses valores. Olha só. Abriu parênteses, olha só que legal. O que o CodeBlocks já fez? Ele já leu a nossa função, ele leu aqui a assinatura da função, isso aqui a gente chama de assinatura. Ó. Assinatura é o tipo de dados que a função retorna ou não, se ela for função, né? E o nome dela e quais são os valores que ela recebe. Então, na hora que você está programando, que você for fazer a chamada da função, você fez aqui o parênteses, ele já vai te falar, opa, ó, é uma função que devolve um valor float, então isso aqui é útil para você saber que você vai colocar aqui um %2f, se caso você estiver imprimindo esse valor dentro do printf, ou se você estiver armazenando esse valor numa variável, você sabe que essa variável vai ter que ser do tipo float, que ele está te falando aqui. E ele está te falando que a função calcular média, ela precisa de dois valores, ó. Um valor A do tipo inteiro e um valor B do tipo inteiro. E os valores separados por vírgula. Então o que você vai ter que fazer? Eu quero calcular a média agora com o número 45 e com o número 70. Note que na hora que você pôs a vírgula lá, ele destacou com uma corzinha diferente o B. Que agora ele está te falando, agora você tem que digitar o B. Então eu vou colocar aqui, ó, 96. Então o que vai acontecer? Na hora que a gente executar esta função, eu vou chamar a função calcular média, e vou passar o valor 45 dentro da variável A variável A vai receber o valor 45, e o 96 vai ser guardado na variável B, então é respectivamente, aquela ordem. Se aqui você colocou 45 e 96, o 45 vai para o A e o 96 vai para o B. Se você tivesse invertido, se você tivesse colocado 96 e 45, aí o 96 vai para o A e o 45 vai para o B. Dependendo do problema, dependendo do cálculo que você vai fazer, você não pode fazer essa inversão. Então, do jeito que você definir aqui, é o jeito que você tem que passar esses valores, tudo bem? Vamos ver? Então, eu vou clicar aqui uma vez. O resultado da média é 12,5. Vamos agora só apagar esse outro aqui de cima, né? Então, agora eu quero trabalhar só com uma função, tá bom? Então, não preciso nem ter dessas variáveis aqui. Então, vamos lá. Eu estou passando os valores diretos aqui, né? Então, calcular média de 96 com 45. Então, ele foi lá
calculou, 141. Vamos lá, pessoal, para quem é visual aqui, uma dica para vocês entenderem, né? Então, como que funciona aqui a chamada da função, né? Então, quando a gente faz a chamada da função, os valores que estiverem aqui vão ser respectivamente guardados nas variáveis da função. Então, significa que esse 96 ele vai ser colocado dentro da variável A. E esse 45 ele vai ser guardado dentro da variável B. Então é respectivo. Então no momento que eu chamo a função, o valor que está aqui, ou a variável que está aqui, ou o cálculo que tiver aqui, vai ser gravado dentro desta variável. E o valor que tiver aqui vai ser gravado dentro desta variável. Então é respectivamente, tá bom? E aí o nosso cálculo então é executado. Como essas variáveis A e B elas existem aqui agora dentro da minha função, porque eu declarei elas aqui como parâmetros, eu posso fazer o uso delas aqui. E aí na hora que eu for fazer o A mais B dividido por 2, eu vou fazer o A mais B baseado nos valores que foram passados no momento da chamada da função. Então aqui eu estou chamando a função e falando que eu quero que o primeiro valor, que é o A, vala 96 e o valor B tenha o valor de 45, tudo bem? Então essa é a ideia de como é feita a chamada das funções. Só que aí lembra que aqui a gente pode ter um problema, né? Dois inteiros, ó, isso aqui são dois inteiros, tá? Então na hora que ele for fazer a divisão por 2, na verdade aqui ficou faltando a divisão por 2. A gente tem que converter um desses valores aqui para float, né? Então eu vou colocar aqui antes, ó, float, para garantir que ele vai devolver um valor fracionário bonitinho, ó, 70. Vamos colocar um valor aqui que dê um valor fracionário. 96. Na verdade, deixa eu até trocar isso aqui para float, né? Porque normalmente a gente vai querer fazer cálculo sempre com valores que podem ser fracionários também. Aí desse jeito, não preciso mais disso aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui 96,5 com mais 45. Aí a gente vai ter um valor fracionário. Então lá, ó, tá dando um valor inteiro ali. Vamos ver aqui. 2F, float, calcular média. Ah, tá. Aí o problema é aqui agora, int valor. Eu estou colocando dentro de uma variável valor, então eu estou convertendo para inteiro. Então aqui tem que ser float também. Então vamos rodar de novo. Então agora a gente tem o nosso valor fracionário ali, 70,75. Então, ó, olha só, tivemos a capacidade de fazer a chamada da função, fizemos a chamada da função, fizemos o cálculo e devolvemos o valor. E se agora no seu programa mais embaixo, você precisar agora de pegar esse valor, colocar no resultado, então eu vou colocar aqui float média, e aí agora eu quero receber esse valor na variável média, porque eu quero fazer outras contas com essa média agora. Então eu vou tirar isso daqui, vou trazer para cá, ok? E aí eu quero depois calcular, vou fazer mais um cálculo aqui, então sei lá, float resultado, aí eu quero fazer aqui resultado é igual a média mais 30, e aí depois eu quero imprimir resultado. Posso fazer isso aqui? Posso também. Então o que vai acontecer? Quando o nosso programa chegar neste ponto aqui, ó, chegar em calcular média, ele pula para cá, calcula a média com 96,5 e depois com 45, e aqui eu posso calcular com outros valores. Ó. Eu posso falar aqui, ó, calcular a média agora com 2,45. Quando chegar aqui, ele chama de novo a função calcular média, só que agora ele passa o valor 2 e o valor 45. E aí agora a nossa função vai fazer o cálculo com 2 e depois o 45. Entendeu? Então é basicamente assim que as funções funcionam, né? E aí a gente pode ter funções que não recebem nenhum parâmetro, a gente pode ter função que recebe um parâmetro, a gente pode ter função que recebe 2 parâmetros, a gente pode ter função que recebe 5, 6, 10 parâmetros, ok? Tudo bem? Nesse caso aqui, pode ser que vocês estejam se perguntando, Rogério, e se eu quisesse uma média com 4 valores? Desse jeito que a gente fez aqui, ainda não daria, tá bom? Porque aqui a gente tem 2 variáveis apenas. Aí a gente vai ver como que a gente faz para criar funções que possam receber parâmetros aleatórios, uma quantidade de parâmetros aleatórios. Depois a gente vê isso mais para frente, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu espero que você tenha conseguido entender o conceito aqui de função, como que a gente cria uma função dentro do C. Eu vou finalizar esse vídeo e aí no próximo vídeo eu faço uma recapitulação geral aqui de função, a gente faz mais alguns exemplos de função e depois a gente faz um outro vídeo para falar de procedimento, a diferença da função para o procedimento, tudo bem? Por enquanto, o que é extremamente importante você entender? Entender o conceito, tá bom? Entende o conceito, como é que você escreve a função.
Ah, quando é que eu. Nossa, como é que eu vou fazer? Eu não vou. Aí, na hora que a gente estiver fazendo exercícios, a gente vai fazer exercícios usando função e procedimento, aí isso vai ficar mais claro como é que a gente descobre a hora de usar, a hora de não usar, que jeito que é melhor, que jeito que não é. Então, isso vai ser com exercícios, tudo bem? Então, te encontro no próximo vídeo. Abraço, até mais.